Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar a nossa aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente com esse resumão que tá massa aqui, com os principais itens, aquilo que vai ser cobrado ali e certamente vai estar abençoando aí os seus estudos, tá? Se você tá gostando das nossas aulas, existem outras aulas bacanas também aqui no nosso canal, a gente tá crescendo aos poucos, né? A qualidade também. Mas o que não pode faltar aqui é o conteúdo, né? Então, algumas coisas aqui são simples, mas o conteúdo ele tem que ser de qualidade para vocês. E se você estiver gostando, existem algumas formas de você ajudar e contribuir aqui para esse canal. Você pode estar curtindo, compartilhando o nosso vídeo, ou se você tiver ali a condição de estar abençoando, né, o nosso canal, até porque existe um custo, né? Agora nós estamos ali com a compra de alguns materiais de resumo que a gente pode estar ali trabalhando, né, porque existe todo um tempo de gravação, material também para estar aqui trabalhando com vocês. Então, se você tem essa possibilidade de estar abençoando, você pode estar nos abençoando através da nossa chave Pix, que é o 021 98662 6382. E também por meio desse número, você pode estar entrando em contato ali no WhatsApp, caso você esteja precisando de algum material desse do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui, né, sobre as disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente e que são, assim, pontos muito importantes, essenciais para você estar fazendo aí a sua prova, tá bom? E tá gabaritando, chegando na frente de todos ali os outros alunos, tá bom? Bem, sobre as disposições preliminares, o princípio que nós temos que entender, se tivesse, não vai ter, né, questão discursiva, mas se tivesse uma questão discursiva perguntando qual é o princípio mais importante da nossa Estatuto da Criança e do Adolescente, sem sombras de dúvidas, nós poderíamos dizer que é o princípio da proteção integral, tá? O princípio da proteção integral, ela é garantida através da nossa Constituição Federal de 1988 e também ali no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, conhecido ali pela nossa sigla ECA, tá? O princípio da proteção integral, ele surgiu na nossa Constituição Federal. Esta lei dispõe sobre a proteção integral, ou seja, gente, não é parcial, não é pela metade, é integralmente. E ela se destina a quem? A todas as crianças e também a todos os nossos adolescentes. Então, toda criança e todo adolescente é um sujeito que nós chamamos de sujeito de direito, ele já nasce com essa condição, tá? Todos os seus direitos fundamentais, ou seja, essenciais, eles são garantidos pela nossa Constituição Federal e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre aí as disposições preliminares, nós temos ali algumas observações a serem feitas. É necessário fazer um paralelo, ou seja, um paralelo tanto ali entre a nossa Constituição Federal quanto o nosso Estatuto, entre alguns artigos para entender o que seria ali essa proteção integral. A nossa Constituição Federal, a gente vai entender esse paralelo quando nós pegarmos ali o artigo 227. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos fazer um paralelo, ou seja, um pé de igualdade, né, com o artigo ali de número 4, tá? O quarto artigo do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse paralelo é constantemente cobrado nas nossas provas, então é preciso ficar em alerta quanto a isso aqui, tá? Atenção sempre em suas semelhanças, mas também atenção em alguns casos que vão ter ali diferenças que são expressas na letra da lei, tá? Em vários momentos a gente vai estar vendo aqui no nosso resumão que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele faz paralelo com a Constituição Federal, ele faz paralelo com alguns pontos da nossa LDB e geralmente esse tipo de conhecimento é cobrado aí do nosso aluno, tá? Das nossas disposições preliminares, o princípio da responsabilidade tripartida. Gente, quando a gente fala tri, a gente já ouve na nossa mente o número 3. Então, ela é repartida em 3, tá? Vamos lá. Constituição Federal, lá no artigo 27, vai falar sobre quem faz parte, né, essa tripartição, digamos assim, dessa responsabilidade pelo princípio ali da proteção integral da criança e do adolescente. Pela Constituição Federal e também pela nossa LDB, tá? Só que a LDB vai falar sobre a educação, tá? A Constituição Federal vai falar sobre a proteção integral, diretamente integral da criança e do adolescente. Vai falar sobre a família, a sociedade e o Estado. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar também sobre a família, a sociedade e o Estado. Só que vai também estar ali acrescentando a comunidade.
comunidade. Ou seja, todas essas pessoas são responsáveis. Quem são responsáveis? Eu, você, o pai, a mãe, os responsáveis legais pela criança, as pessoas que estão ali cuidando, os professores, todas as pessoas ali, os vizinhos, são ali responsáveis quando entra ali a questão da comunidade, da sociedade, tá? Das disposições preliminares. O artigo 227 da nossa Constituição Federal vai falar algumas coisas aqui e, em destaque, nós temos essa cor aí, tipo um azul misturado com um roxo, né? Um lilás, né? Eu não sei como é que vocês vão estar enxergando aqui essa cor. O artigo 227 vai falar que é dever da família. Olha aí a tripartição, tá? Os 3 pontos. Dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Ou seja, quem é a prioridade no direito? Ó, preste atenção que isso aqui é chocante, tá? Às vezes a gente vê de forma diferente sendo aplicado, porém na lei, quem tem absoluta prioridade ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, são as crianças e os adolescentes. Então, por exemplo, em um caso de calamidade, enfim, o direito à vida, a prioridade absoluta é dessa criança e do adolescente, tá? Na saúde, criança e adolescente, nem sempre a gente vê isso na prática, mas de acordo com a lei, Constituição Federal, artigo 227, criança e adolescente, eles têm absoluta, criança, tá? Ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, ok? Bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 4, vai dizer de outra forma. Vai falar que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Aqui também vai falar sobre absoluta prioridade. A única palavra que vai estar aqui diferente, no caso, seria ali a palavra comunidade, tá? Que foi inclusa em relação à Constituição Federal. A efetivação dos seguintes direitos. Se você observar, esses direitos são os mesmos já previstos, tá? Que é ali direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. E o parágrafo único vai falar algo que é interessante, vai falar ali sobre a garantia de prioridade compreende. Em que eles são ali a prioridade? Eles são prioridade, primazia. Primazia vem de primeiro, de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, em caso, sei lá, de um incêndio, alguma coisa assim, os primeiros, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 4 vai dizer que a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias são crianças e adolescentes, tá? A precedência, ou seja, aquele que vem primeiro de atendimentos ali nos serviços públicos, podem ser, por exemplo, hospitais, né? Serviço público ou de relevância pública. A preferência na formulação e na execução de políticas públicas sociais, tá? Quando for fazer políticas públicas, quem tem ali, vamos dizer assim, a preferência são aquelas que são destinadas às crianças e os adolescentes, tá? E a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e também ali à juventude, tá? A próxima aula que nós vamos ter, essa foi uma aula pequenininha, vai falar também sobre as disposições preliminares. E nós vamos falar ali sobre os deveres da Constituição Federal, o artigo 227, que vai falar ali da família, da sociedade e do Estado, que é ali a tripartição dessa responsabilidade. E aí a gente vai ver ali quais são os deveres da família, da sociedade em geral, da comunidade também ali do poder público. E quais são esses direitos aí que as crianças têm. Lembrando que elas têm o direito ali à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à convivência familiar e comunitária, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade. Galera, são 10 direitos, tá? Constitucionais, lá no artigo 227, esses 10 direitos têm que estar aqui na sua mente, tá? Direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, direito à educação, direito ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, tá? Isso aqui tem que estar bem claro
nos seus estudos, tá? Já pro nosso Estatuto da Criança e Adolescente, vai falar praticamente a mesma coisa, tá? Só que com outras palavras, dá pra você decorar da mesma forma, que é o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, tá? Ele não deve, tá? O que é protegido? O que a criança e adolescente é protegido de acordo com a nossa Constituição Federal? Ele é protegido de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, tá? E quais são aí, fazendo um resuminho do que a gente viu na nossa aula de hoje, tá? Dessa prioridade, dessa garantia de prioridade, o que ela compreende? A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, nós já falamos bastante sobre isso na nossa aula. A precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, por exemplo, um hospital, tá? A preferência ali na formulação e na execução de políticas públicas, e aí presta bastante atenção nessas palavras-chave, ó. Primazia de receber proteção, precedência de atendimento, preferência na formulação de políticas públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, tá? Geralmente as bancas gostam de trocar essas palavrinhas-chave aí pra saber se você tá ligado, tá? Agora, quem é criança e adolescente? A gente tá falando bastante aí sobre quem é criança e adolescente, mas quem são considerados ali crianças e adolescentes? O artigo 2, né, o segundo artigo do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, vai dizer que é considerado criança, tá? Para os efeitos da lei, a pessoa de 12 anos de idade incompletos, tá? Ele nunca vai perguntar, são 11 anos, tantos... Não vai perguntar isso pra você, tá? O que vai cair lá na prova é 12 anos de idade incompletos. E cai muita questão sobre isso aqui, tá? E adolescente é aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Então, palavras-chave aqui. Criança, até 12 anos de idade incompleta, e adolescente entre, tem que gravar esse entre 12 e 18 anos de idade. O parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Isso é que a gente vai acabar vendo um pouquinho mais lá na frente, tá? O estatuto não é só para até criança e adolescente, então se fez mais de 18 anos, não é já considerado um adulto? Bem, às vezes, em algumas situações que a gente vai ver em aulas posteriores, aquele adolescente cometeu um ato... Enfim, quando ainda tinha 18 anos, a medida socioeducativa pode alcançar ele até os 21 anos de idade. São casos, assim, excepcionais em lei, tá bom? Ó, aqui vai ter qual é a primeira infância, que é até os 6 anos de idade. Isso aqui também cai bastante, tá? Mas principalmente quando cai ele falando sobre a nossa LDB. Criança é de 0 a 12 anos de idade incompletos, adolescente entre 12 e 18 anos e adulto, tá? Jovem adulto entre 18 e 21 anos. E depois, na nossa próxima aula, nós vamos falar ali sobre a diferença do ato infracional, tá? Quem comete ato infracional, a prática de crime, é crime, não é crime, né? Adolescente, criança comete crime, a gente vai ver tudo isso na nossa próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir. Deixa um comentário aqui, eu quero saber de onde você está assistindo. Coloque sugestão aí também do que você tá querendo aprender, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.